Boa noite, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. No início dessa noite, porque são exatos agora 18 horas e 20 minutos, e no início dessa noite eu quero aqui saudar a todos, amados irmãos, todas as amadas irmãs, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite eu queria estar trazendo uma palavra para os amados irmãos, que se encontra ali no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 17. E o tema dessa mensagem de hoje é saber fazer o bem. Hoje nós temos visto a igreja do Senhor do século 21, lamentavelmente, caminhando por um caminho que realmente não foi o caminho que o Senhor traçou para ela. Eu não sei como ainda existe dezenas de centenas de milhares de pessoas que, entre aspas, se chamam de crente, insistem em trilhar este caminho, mesmo sendo este caminho dentro da igreja. A igreja do século 21 é uma igreja que ela está sem direção, porque ela está sendo guiada pelo homem. Ela já não está mais sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, mas ela está sendo guiada pelo homem. E hoje o homem prega dentro da igreja tantas coisas, inúmeras coisas. Lamentavelmente, só não se prega esta palavra. Porque se o homem pregasse verdadeiramente o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, a palavra da cruz, a igreja do século 21, ela estaria nos caminhos de Deus. Porém, a igreja hoje, ela está igual a um barco à deriva, igual a um cego em meio a um tiroteio, totalmente perdida, caminhando dia após dia para o caos, para o abismo, para o precipício. Porque tem dentro delas líderes também totalmente perdidos, cegos. E é como a palavra de Deus ela diz, um cego guiando o outro. Porque se a igreja tem um líder cego, toda a igreja está cega. E quando se fala em cegueira, se fala de erro, pecado. Porque quem é que hoje, vejam bem, não estou generalizando, porém com raríssimas exceções, poucos, mas muito poucos mesmos, existem líderes ensinando a fazer o bem. Mas vemos uma maioria esmagadora falando de individualismo, sobre conquistas, sobre vitórias, sobre prosperidades, sobre bênçãos e sobre campanhas. Se nós pararmos e analisarmos, nós vamos ver que não foi sobre isso que Jesus Cristo e os apóstolos falaram. Não foi sobre isso que os profetas e sacerdotes lá do Antigo Testamento falaram. Mas os líderes de hoje insistem em falar sobre isso. A maldita da teologia dos ganhos deste século. A maldita da teologia do visível e do palpável.
Porque isso se tornou uma maldição dentro das igrejas, se tornou uma doença dentro das igrejas, e com isso virou um câncer. E aos olhos humanos, o câncer não tem cura. Só quem pode curar o câncer no corpo físico do homem é Jesus Cristo. E só quem pode curar o câncer da igreja é Jesus Cristo. Vamos ver o que Tiago, ele fala no livro que leva o seu nome, no capítulo 4, no verso 17. Muitas das vezes, quando nós falamos sobre pecado, a primeira coisa que vem na mente do homem é o adultério, é o roubo, é a fornicação, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tantas outras coisas. Mas o homem se esquece que um dos maiores pecados, Tiago fala. Ele fala ali, volta a dizer no livro que leva o seu nome, no capítulo 4, no verso 17. Vamos ver o que o apóstolo Tiago, ele fala. Ele diz assim: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso comete pecado. Veja bem, não são as palavras do pastor Augusto, é a palavra de Deus através da vida do apóstolo Tiago, que diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Então, diante desta palavra, eu quero acreditar que 99,9% da igreja do planeta Terra está no pecado. Porque a igreja não pratica o bem. Os líderes não ensinam a praticar o bem. Então, se a igreja não pratica o bem, se a mim não é ensinado a praticar o bem e com isso eu não o fazendo, eu estou no pecado. E uma vez a igreja estando no pecado, Jesus voltando, como é que a igreja fica? Uma vez a igreja no pecado, vindo a ter o dano da primeira morte, o que acontece? Até porque a verdadeira igreja sou eu, a verdadeira igreja é você, a verdadeira igreja somos nós. E o Senhor diz em meio à palavra dele: ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. O que passar disso é o juízo. E se eu não faço bem e morro agora, para onde eu vou? Será que já paramos para pensar nisso? Será que você já parou para pensar nisso? Uma vez não fazendo bem, você está no pecado. E estando no pecado, você não vai ver a glória de Deus. Será que já paramos para pensar nisso? Que tipo de ensinamento nós temos tido dentro da nossa igreja? Que tipo de ensinamento nós temos colocado para a nossa igreja? Será que nós já paramos para pensar nisso? Porque se eu não ensino a pessoa, a minha ovelha, a praticar o bem, eu sou omisso. E eu também, por não ensinar, eu também vou ser responsabilizado por isso. Até porque o Senhor diz na palavra dele: a quem muito for dado, muito haverá de ser-lhe cobrado. E eu e você que temos a responsabilidade de ensinar esta palavra, o que nós temos feito? Veja bem, eu estava fazendo um estudo na minha Bíblia antes de ministrar essa palavra a respeito de algumas pessoas que tiveram o seu chamado, jovens,
receberam para si e foram. E olha bem, receberam seus chamados jovens, porém mantiveram ali, fiel ao seu chamado, não se desviando, dando ouvidos ao período deles, não se corrompendo. Uma coisa muito interessante, vamos ali no livro de 2 Reis, capítulo 22, é uma coisa muito interessante. O jovem chamado Josias, o rei Josias, quando Deus o chama para ser rei, sabe quantos anos Josias tinha? 8 aninhos. Era um menino. Vejamos, 2 Reis, capítulo 22, versos 1 e 2. E diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate, e fez ao que era reto aos olhos do Senhor, e em todo o tempo andou no caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem tampouco para a esquerda. Veja bem, Josias foi chamado para dirigir, liderar, reinar, assumir uma posição de uma imensa responsabilidade aos 8 anos de idade. E reinou 31 anos sobre Jerusalém. Seu reinado acabou aos 39 anos. Em nenhum momento de 31 anos de responsabilidade, ele olhou nem para a direita, nem tampouco para a esquerda. Mas ele se manteve fiel à palavra de Deus. Quando Deus o chamou, ele não ficou querendo dizer para Deus: não, eu não posso, eu não vou, eu não estou capacitado. Não, ele foi. Ele assumiu a sua responsabilidade. Ele tomou para si o seu compromisso com Deus. E nós vemos hoje líderes, me perdoem, a maioria, com o caminhar, com o passar dos seus caminhos com Deus, se corrompem. Se corrompem. Tiram o seu coração de Deus e colocam o seu coração neste século. Tiram a lã da ovelha, em seguida tiram a sua gordura, deixam as suas ovelhas no osso. E o que dizer dos jovens dos dias atuais? Em vez de influenciar este século, este tempo com a palavra de Deus, se deixam ser influenciados por este mundo e com isso trazem escândalos para dentro da casa de Deus. E isso nos olhos dos líderes. E os líderes nada fazem. E com isso trazendo bagunça, desordem para a casa de Deus, trazendo a maldição do mundo para a casa de Deus, deixando de ter compromisso com Deus, fazendo todo tipo de besteira, não aceitando o compromisso que lhe foi dado. Aí aceitam o mundo, aceitam as novidades do mundo. O diabo não que sabe fazer, ele faz muito bem feito. Aí os homens hoje dentro da igreja pregam, pisa na cabeça da serpente. Nojentos, ridículos, pobres de palavra.
Só Jesus Cristo pode pisar na cabeça da serpente. Aquilo que o Senhor fala ali, que nós pisaríamos sobre os escorpiões e sobre as serpentes, aquilo ali não é real, aquilo ali é apenas uma conjectura. Ou seja, se nós estivermos em Cristo, clamaremos a Ele, e através da palavra venceremos a serpente, venceremos os escorpiões. Não é eu, como ser humano natural, mortal, pecador, vou chegar ali e vou pisar na cabeça do diabo. Não é isso não, gente. Você tem ensinado, você tem pregado um evangelho errado, pastor. Porque não é isso que Jesus Cristo fala. Meu Deus, nós todos estamos num baita de um pecado e pensamos que somos santos. Não fazemos bem para ninguém. Na maioria das vezes permitimos que a nossa mão esquerda veja o que a nossa mão direita faz. Se ajudamos, já estamos ajudando, já num propósito de ir lá na frente e dizer, ó, lá atrás eu te ajudei. Fazendo assim com que aquele que lhe foi ajudado por você se sinta na obrigação de fazer o mesmo por você. A própria palavra de Deus, ela diz, não permita que a tua mão esquerda veja o que a tua mão direita faz. Já pensou se Jesus Cristo cobrasse de mim, de você, o feito dele na cruz do Calvário? Meu Deus, nós somos nojentos, nós, me coloco também, nós somos os maiores hipócritas, a geração mais hipócrita de crentes da face da terra. Porque não fazemos o bem e ainda achamos que somos santos. Não queremos, o problema não é fazer, nós não queremos fazer. Porém queremos todos morar no céu. Samuel, quando foi chamado por Jesus, ele também tinha 8 anos. Melhor dizendo, né? Ele já foi chamado no ventre de Ana. Porque ele foi pedido por Ana a Deus. E foi um voto que ela fez com Deus. Após desmamá-lo, lhe devolverei, e sobre a sua cabeça não haverá de passar navalha. Ele foi ungido aos 8 anos. E foi entregue a responsabilidade de Eli, para que Eli ali o instruísse na lei do Senhor. Foi chamado no ventre, foi chamado por um pedido de uma mulher sofredora, mas aos 8 anos começou a sua responsabilidade. Davi era um jovem quando o Senhor o chama. Ele tinha mais ou menos cerca de 14 anos de idade. Era um adolescente quando Davi foi ungido por Samuel pela primeira vez. Ele recebeu 3 unções. A primeira unção foi a unção da conquista. Foi uma unção profética, que está ali no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no verso 13. Capítulo 16 de 1 Samuel, no verso 13. E diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A primeira unção de Davi, a unção profética. A segunda unção de Davi está ali no livro de 2 Samuel.
capítulo 2, no verso 4. É a unção da capacitação, a unção da autoridade real. Capítulo 2, verso 4, diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei, sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Em seguida, veio a terceira unção de Davi, a unção do estabelecimento, a unção sacerdotal, que está nesse mesmo livro de 2 Samuel, capítulo 5, no verso 3. E diz assim: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei sobre Israel. 3 unções. Davi tinha 14 anos, era um adolescente. Mas o que me chama a atenção nesses jovens é que quando Deus os chama, eles dão continuidade e nunca se desviam daquilo no qual Deus os chamou. Volto a dizer, diferente dos homens hoje, que mal ingressaram. De repente o Senhor dá um dom para um abençoado ou para uma abençoada, dá um gogó abençoado, onde dali saem vozes como barulho de muitas águas para entoar louvores a Deus. Aí a soberba sobe acima de sua cabeça, deixam de ser adoradores para serem cantores. Começam a soberba, começam a cobrar para cantar para o homem, mas se esquecem que Deus só recebe adoração. Meu Deus, Deus chama homens e os capacita, os unge, derrama sobre eles do seu Espírito, lhes dão o dom da ciência da palavra. Aí querem se tornar PhDs da palavra. Na frente de seus nomes colocam a palavra profeta fulano de tal, conferencista nacional ou internacional. Meu Deus, soberba. Nós podemos ver que nenhum desses jovens que foram chamados, porém, continuaram e se tornaram homens adultos na presença de Deus. Josias continuou sendo Josias, Davi continuou sendo Davi, Samuel continuou sendo Samuel. Meu Deus, José continuou sendo José, Daniel continuou sendo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram a ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Timóteo continuou a ser Timóteo. Eles não mudaram o seu caráter, a sua postura. Eles não mudaram, porque eles sabiam quem os tinha chamado. E uma coisa em particular, eles temiam a Deus, e com isso faziam o bem, porque Deus fez o bem para eles. Então eles deram continuidade, eles aprimoraram aquilo que Deus derramou sobre a vida deles. José tinha 17 anos, quando foi vendido como escravo pelos seus irmãos.
17 anos durou o seu cativeiro. Aos 34 anos é levado a governador do Egito. Mesmo sendo vendido por seus irmãos como escravo, mesmo em meio à venda daqui, venda dali, até chegar no Egito, José fez o bem. Foi por isso que o Senhor o levou aonde ele chegou. Porque mesmo no calabouço, mesmo encarcerado, se ele não fizesse o bem, se ele não se colocasse útil, se ele não se colocasse como disponível para ajudar, Deus não o tinha exaltado. Ele só foi exaltado por Deus, porque mesmo no meio do cativeiro, mesmo no calabouço, ele procurou ser útil, ele procurou fazer o bem, ele procurou se colocar na disponibilidade de Deus, mesmo em meio àquela situação. E Deus o honrou, Deus o exaltou, lhe tirando daquela situação e colocando abaixo apenas de Faraó. Meu Deus, nós estamos num baita do pecado. E corremos um sério risco por estar no pecado, não sabendo fazer o bem, não querendo fazer o bem, corremos um sério risco de não ver a face e a glória de Deus. Corremos um grande risco de não subirmos no arrebatamento, de não conhecermos a cidade santa, a nova Jerusalém. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele também tinha 17 anos, um jovem menino. Mas tinha algo maravilhoso que Deus derramou sobre ele. Não a sabedoria de Salomão, mas Deus deu sabedoria para Daniel. E além da sabedoria, lhe deu o dom da revelação. Sabe por quê? Porque Daniel procurava fazer o bem. Daniel não se ensoberbecia. E mesmo chegando na Babilônia, porque a maioria foi levado cativo, a maioria foi levado encarcerado, mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sabedoria e eles foram separados para que eles pudessem vir a ser criados dentro do palácio, para que quando o rei precisasse da sua sabedoria ou dos outros, pudessem usufruir. Mas mesmo assim, Daniel não se ensoberbeceu. Nem ele, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego. 4 jovens foram levados cativos para a Babilônia. Mas continuaram com seu caráter de Cristo. Deus os exaltou, mas eles mantiveram o seu caráter. Daniel virou um homem adulto, virou um ancião, mas não mudou o seu caráter, sempre voltado para as coisas de Deus, procurando fazer o bem. E mesmo velho, ainda foi solicitado para decifrar uma revelação. Veja bem, isso é lindo demais. E hoje, o homem deixa que a soberba ultrapasse a sua cabeça. E com isso, o homem esquece que deve fazer o bem. Se torna soberbo, intocável, quer ser o primeiro sempre na frente, acha que é o cara, ou a mulher acha que é a tal, soberbos e soberbas, e ninguém, nem fulano, nem beltrano, nem ciclano, nem o homem, nem a mulher, fazem o bem. E com isso todos estão no pecado. Meu Deus,
Timóteo já era um jovem, já caminhando para a fase adulta. Quando Paulo o chama para ser seu discípulo, Timóteo tinha 19 anos. Já saindo da sua adolescência já para a fase adulta. Mas o jovem evangelista Timóteo, ele foi obediente de uma tal forma aos ensinamentos de Paulo, que Deus permite que ele escreva 2 livros que levam o seu nome. 1ª e 2ª Timóteo. E ele também se tornou adulto. Todos esses que eu citei o nome aqui foram chamados jovens. Os meninos, que foi o caso de Josias e Samuel, outros com um pouco mais de idade, porém jovens ainda, se tornaram adultos. Começaram pequenos, se tornaram adultos, mas não se desviaram e sempre fizeram o bem. Não olharam para aqueles que lhe ouviam, eles não olharam para aquelas pessoas que lhes ouviam como mercadoria, como quem olhando para aqueles que lhes ouviam, pensando assim, uma forma de eu ganhar dinheiro. Davi era um salmodiador, ele salmodiava ao Senhor. Ele não era cantor, ele era um adorador, um tocador de harpa. Quando Saul chamou para que tocasse harpa para ele, para que o demônio, para o espírito imundo que estava na vida de Saul fosse embora, Davi não cobrou para dedilhar a sua harpa. E tantas outras vezes Davi dedilhou a sua harpa, tantas outras vezes Davi salmodiou ao Senhor. Em nenhum dos momentos Davi se ensoberbeceu. Em nenhum momento Davi procurou crescer naquilo que Deus tinha lhe dado. Pelo contrário, em meio aos seus percalços errôneos, ele mesmo dizia: faz de mim o que tu quiser, Senhor, só não retira de mim o teu Espírito, porque eu atei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Meu Deus! E Timóteo, aos 19 anos, foi um exemplar discípulo de Paulo. Ali, fiel. Aquilo que ele aprendeu com Paulo. E ele foi. E mesmo adulto, não mudou o seu caráter. E que não dizer de Jesus Cristo, que está ali no livro de Lucas, capítulo 2, no verso 41 ao 52. Vamos ler 2, 41 ao 52. E diz assim, o tema é: e o menino Jesus no meio dos doutores. Jesus Cristo tinha 12 anos. O menino saindo da sua meninice para a sua adolescência. Veja só. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais.
Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele, Jesus Cristo, lhe disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Veja bem o que Jesus Cristo fala. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Hoje o homem já não quer mais saber das coisas de Deus. Já não quer mais saber do tratar, de tomar para si esta palavra. O homem tem somente a letra, não tem a graça. Volto a dizer, com raríssimas exceções, raríssimas mesmo, tem a graça. A maioria esmagadora só tem a letra, por isso não faz o bem. E com isso está num baita de um pecado. O que eu e você nós temos feito com esta palavra? O que eu e você temos feito com esta palavra? Porque nela está o caráter de Cristo. Porque nela está o ensinamento de Jesus Cristo. Porque nesta palavra está a humildade de Jesus Cristo. Porque nesta palavra está Jesus Cristo dizendo para mim e dizendo para você que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. E nós temos a obrigação de dar continuidade neste favor, porque se não fizermos, estamos pecando. Que nós possamos, na noite desse dia, ficar com esta palavra. Tu tem feito bem? Não? Então cuidado, tu está pecando. Tu tem feito bem? Tem, continue a fazer. Melhor dizendo, faça mais, aprimore. E o Deus da paz será convosco. É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:9. O que de mim vistes, ouvistes, recebestes e aprendestes, praticai, e o Deus da paz será convosco. O que nós ouvimos de Paulo, o que nós aprendemos com Paulo, o que nós recebemos de Paulo, temos praticado? Não! Então o Deus da paz não é comigo nem é contigo. Mas se praticarmos, aí sim o Deus da paz é comigo e é contigo. Se não praticarmos, estamos no pecado. Se praticarmos, estamos longe de ser acusados pelo nosso adversário. Que a amada igreja possa ficar com essa singela palavra. Que Jesus Cristo abençoe a todos vocês e um bom final de noite. Amém? Jesus vos abençoe. Shalom Adonai.